minha escolha foi pelo fato de que eu venho de uma família muito pobre, né? E na época a única pretensão de um aluno daquela época era entrar numa universidade pública. E quando eu fiz o vestibular, na época o Mapofei, e eu sabia da minha grande área, que é a área de exatas. E eu listei todas as possibilidades de exatas. O Mapofei permitia você misturar todas as disciplinas, todas as carreiras. E eu coloquei, para ser franco, a minha primeira pretensão era engenharia. E a minha segunda pretensão era química, e daí para frente todas em lista. Eu sempre digo que eu acho que eu fui o único segunda opção da química que eu jamais conheci. Ninguém nesse instituto entra em segunda opção. E de fato foi por acaso que eu cheguei na química. No Instituto de Química nós tínhamos, hoje é bem diferente, mas na época nós tínhamos um curso muito técnico, pouco voltado à análise do problema, da metodologia científica propriamente dita. Porém, eu tive a grata satisfação de, durante um dos meus cursos, entrar em contato com um grupo de professores da bioquímica, aí que eu conheci o Etelvino Bechara, em que eles apresentaram rapidamente, durante esse curso de bioquímica básica, as linhas de pesquisa que eles faziam e qual que era a abordagem. E acho que foi naquele dia que eu percebi de que existia uma parte do conhecimento humano que ainda estava em desenvolvimento. Aquele primeiro contato seu com a fronteira do conhecimento, quando você é aluno, você tem o teu conhecimento é o conhecimento já adquirido, estabelecido. Mas a fronteira, a ponta lá da frente, é uma coisa que é o que fascina quando você chega ali. E foi nesse dia, talvez, conversando com aquele grupo de docentes, em que eu me dei conta de que existia uma parte do conhecimento ainda não desenvolvida, não adquirida. E isso que acho que me acendeu, foi nesse dia que me acendeu. Dentre esse grupo de docentes, um deles que eu me identifiquei, que foi o Etelvino, acabou sendo meu orientador para, na época, a iniciação científica e depois o mestrado e doutorado. Na verdade, eu fiz doutorado direto. Eu não terminei o meu mestrado, passei direto para o doutorado. E com o Etelvino, eu terminei a minha primeira grande formação de cientista, que foi o doutorado. Eu acabei indo para a Alemanha e antes de chegar na Alemanha, eu já tinha minha bolsa da Fundação Humboldt aprovada, eu nunca nem usei a Fundação Volkswagen. Então eu passei 2 anos na Alemanha com um grupo de química orgânica que trabalhava muito na área, essencialmente na área que eu trabalhava naquela época, que era da área de compostos quimiluminescentes e, portanto, modelos para bioluminescência. Então eu fiquei 2 anos na cidade de Würzburg com um grupo de excelência e foi um pós-doc muito bem sucedido. O meu tema de doutorado foi na compreensão de mecanismos de quimicitação, que vem a ser alguns mecanismos de transformação de energia química em energia luminosa. Uma coisa que definitivamente ficou na minha formação como ferramenta é a produção de novos materiais, é a síntese orgânica. Síntese estava no meu projeto desde o primeiro dia, quando eu fui trabalhar com o Etelvino. E daí para frente, em todos os passos da minha carreira, eu não sou um sintético, não sou um químico orgânico tal como se estabelece na química como um químico orgânico sintético. Desenvolvimento de metodologia de síntese, mas eu desenvolvi uma habilidade de produzir materiais a partir de metodologias conhecidas. Das ferramentas que eu mais lancei mão para continuar trabalhando e me diferenciando do restante é a possibilidade de produção de novos materiais, a síntese orgânica. E até hoje eu trabalho com síntese de novos polímeros, de novas estruturas, de material
ainda em desenvolvimento, né? Eu não tenho como não listar 3 pessoas. Primeiro, o Etelvino. O Etelvino foi meu orientador, ele ainda é uma grande referência para mim, tanto como pessoa, mas também como cientista, como um cara que tem foco, que tem resiliência com relação ao que ele acredita, ao que ele busca, independente do quão distante está o seu objetivo, e aquilo foi muito fundamental. A segunda pessoa é o professor Giuseppe Cilento. Giuseppe Cilento era o sênior do nosso laboratório. E a terceira pessoa é esta supervisora de Boston, a Therese Wilson. Ela é uma belga que se instalou num país distinto, ela mudou para os Estados Unidos, mas que também ela tinha uma postura humana muito distinta. A ciência é o conjunto, né, de técnicas e abordagens para o avanço do conhecimento humano. Então, considerando que você tem isso, né, como ferramenta para o avanço da nossa fronteira do conhecimento, ela tem que ser desenvolvida. Ela deve ser, ela foi sempre e tem que ser. O jovem que quer ser cientista, ele precisa aprender o método científico. Não é uma coisa trivial. E não é, nem de longe, né, uma coisa devidamente ensinada no nosso sistema educacional.